Sabe aquela cena de filme ou de série onde um psiquiatra entra no tribunal e o destino de alguém muda completamente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo, que na vida real é muito mais complexo e, olha, fundamental para o nosso sistema de justiça. A gente está falando da psiquiatria forense, esse ponto de encontro fascinante e super crítico entre a mente humana e a lei. E para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos separar o que é o psiquiatra do consultório e o que é o psiquiatra forense. Depois a gente define o que exatamente eles fazem e aí mergulha na pergunta central, a responsabilidade sobre um crime. Vamos ver os 3 níveis de responsabilidade, dar uma espiada em como um laudo é feito e, para fechar, pensar na grande questão. O destino é a punição ou o tratamento? Vamos nessa. Então, para começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. A imagem que a maioria das pessoas tem de um psiquiatra é a do médico, ali no consultório, querendo ajudar, querendo curar. Só que no mundo forense, bom, o papel é outro, completamente diferente. E a diferença é, assim, gritante. Olha só, na clínica, o objetivo é aliviar o sofrimento de alguém. A aliança é total com o paciente. Já na psiquiatria forense, o objetivo é ajudar a justiça a entender um fato. A lealdade do perito não é com a pessoa que ele está avaliando, mas com a verdade, com a imparcialidade. O foco sai do bem-estar do indivíduo e vai para a aplicação correta da lei. E no final, o resultado não é um remédio, mas sim um laudo, um documento técnico que vai direto para a mesa do juiz. Ok, com essa diferença bem estabelecida, vamos avançar um pouco e definir o que é, de fato, a psiquiatria forense e onde ela realmente entra em campo. Pensa nela como se fosse uma ponte que liga o conhecimento sobre a mente humana com a aplicação da justiça. A definição formal é essa aí. É basicamente usar o que a psiquiatria sabe para ajudar em processos na justiça. O objetivo principal, vale repetir, não é tratar, mas sim esclarecer. É dar para o sistema judiciário uma análise técnica sobre a condição mental de uma pessoa dentro de um contexto legal específico. E essa atuação acontece em 2 grandes áreas. A mais famosa, claro, é a esfera penal, que lida com crimes e com a responsabilidade de quem cometeu. Mas tem também a esfera civil, que é importantíssima e avalia se uma pessoa tem capacidade de tomar as próprias decisões, como assinar um contrato, fazer um testamento ou até gerenciar o próprio dinheiro. O alcance disso é enorme. E agora a gente chega no coração do assunto na área criminal. A função mais decisiva da psiquiatria forense, ajudar a determinar se a pessoa acusada de um crime era, de fato, mentalmente responsável pelo que fez. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É em torno dela que toda a perícia vai girar. E a resposta para essa pergunta não define só a culpa, define o destino de uma pessoa, se ela vai para uma prisão comum ou para um hospital de tratamento. Bom, o ponto central é este. A lei no Brasil usa o que a gente chama de critério biopsicológico. O que isso quer dizer? Que não basta ter um diagnóstico de doença mental. Esse é só o primeiro passo, o critério bio. É preciso provar o segundo passo, o psicológico, que por causa dessa doença, naquele exato momento do crime, a pessoa não conseguia entender o que estava fazendo ou não conseguia se controlar. Um critério sem o outro não vale. Com base nesse critério duplo, a lei cria uma espécie de escala de responsabilidade. Não é um simples sim ou não. Existem níveis, e são esses níveis que vão definir o que acontece com a pessoa depois do julgamento. Vamos ver agora. No primeiro degrau está o inimputável. Essa é a pessoa que na hora do crime era totalmente incapaz de entender que aquilo era errado. A lei entende que, se não há essa compreensão, não há crime. Por isso a pessoa é absolvida e, em vez de uma pena, ela recebe o que se chama de medida de segurança, que nada mais é do que tratamento. Depois tem a zona cinzenta, o semi-imputável. Aqui, a pessoa não era totalmente incapaz de entender, mas a sua capacidade de compreensão ou de autocontrole estava bem diminuída por alguma perturbação da saúde mental. Nesse caso, ela é condenada, mas a pena pode ser reduzida ou até mesmo trocada por tratamento. E, por fim, temos o imputável. Essa é a regra geral, o padrão. É quando o laudo conclui que, mesmo que a pessoa tenha alguma condição mental, isso não tirou dela a capacidade de entender o que fazia no momento do ato. Nesse caso, ela é considerada totalmente responsável e, se condenada, cumpre a pena numa prisão comum. Tá, mas como um perito chega a essas conclusões tão difíceis? O processo hoje em dia é bem complexo. Envolve entrevistas, testes, análise da vida toda da pessoa. E para a gente ter uma ideia da profundidade disso, é bem interessante olhar um pouco para trás, para ver como esse pensamento foi se formando. Exatamente. A grande questão é essa. Como é que se traduz a confusão de uma mente humana para um documento objetivo, para um laudo?
E para valorizar os métodos de hoje, é curioso ver como no passado as coisas eram, digamos, mais diretas e até um pouco brutas para os nossos padrões. Olha só que interessante essa citação histórica. O que o psiquiatra Eske Hall queria dizer com isso é que existia uma diferença clara. O oligofrênico seria a pessoa com uma deficiência intelectual de nascença, o pobre que sempre foi pobre. Já o demente seria aquele que tinha suas faculdades mentais e as perdeu ao longo da vida, o rico que ficou pobre. É uma metáfora bem forte que mostra a lógica daquela época. E aqui temos um exemplo de ferramenta da época, a classificação de QI de Thurman. É super importante deixar claro, essa terminologia com palavras como idiota e imbecilidade é completamente ultrapassada e ofensiva hoje em dia. Ninguém mais usa isso profissionalmente. Mas serve para a gente ver como, no passado, se tentava colocar em números, de forma bem rígida, a capacidade intelectual de alguém para fins legais. Bom, e agora a gente vai para o final, onde tudo isso que a gente viu se conecta. Porque um laudo de psiquiatria forense não é só um pedaço de papel. Ele decide o futuro de uma pessoa. Ele define se o caminho dela vai ser o da punição ou do tratamento. E o que está em jogo são dois mundos opostos. De um lado, a pena. Ela tem um caráter de punição, de retribuição. É cumprida num presídio e tem um tempo certo para acabar. Do outro lado, a medida de segurança. O objetivo aqui é terapêutico. Acontece num hospital de custódia e, detalhe, a duração não é fixa. Ela dura enquanto for avaliado que a pessoa representa um perigo. São dois destinos completamente diferentes. E assim a gente fecha com a pergunta que, no fundo, move toda essa discussão. A psiquiatria forense nos coloca cara a cara com essa questão. Quando um crime nasce de uma mente doente, qual é o verdadeiro papel da justiça? A resposta não é nada simples e continua a desafiar e a moldar o nosso sistema legal até hoje.